A chuva tamborilava insistente contra as janelas da mansão dos Almeida, quando Marina finalmente cruzou o portão de ferro forjado, que não via há 5 anos. Seus dedos tremiam ligeiramente ao segurar a alça da mala. Não pelo frio do inverno, mas pela ansiedade que crescia em seu peito a cada passo em direção à porta principal. 5 anos, estudando arquitetura, na França. 5 anos fugindo das expectativas da família conservadora. 5 anos tentando encontrar-se longe do peso do sobrenome e das tradições que a sufocavam. Agora, aos 28 anos, voltava para casa apenas porque sua irmã mais velha, Helena, finalmente havia decidido se casar. Marina, a voz estridente de sua mãe Eulália, ecoou pelo hall de entrada, antes mesmo que ela terminasse de tirar o casaco encharcado. Que bom que chegou a tempo. Temos tanto que preparar para o casamento. Os braços da matriarca a envolveram em um abraço calculado, mais para as aparências do que por afeto genuíno. Marina retribuiu mecanicamente, seus olhos percorrendo o ambiente familiar, os quadros de família nas paredes, o lustre de cristal que sempre a intimidara quando criança, os móveis antigos que pareciam guardiões silenciosos dos segredos daquela casa. Onde está Helena? Perguntou, ajeitando os cabelos castanhos ainda úmidos da chuva. Saiu com a noiva para resolver os últimos detalhes da cerimônia, respondeu Eulália, e algo na forma como pronunciou a palavra noiva fez Marina franzir a testa. Você vai conhecê-la no jantar. Uma moça adorável, filha de uma família tradicional do interior, exatamente o que Helena precisava. Marina assentiu vagamente, mais interessada em escapar para seu antigo quarto do que em ouvir os elogios da mãe sobre a futura cunhada. Subiu as escadas familiares, cada degrau, ecoando memórias de uma infância marcada por regras rígidas e expectativas sufocantes. Quarto permanecia exatamente como ela havia deixado. A cama de solteiro com colcha azul marinho, e escrivaninha, onde passara noites estudando para escapar dali. As estantes repletas de livros, que foram sua única companhia durante os anos de adolescência solitária. Deixou a mala no chão e se dirigiu à janela, contemplando o jardim onde outrora brincara. Com Helena, sua irmã sempre fora o orgulho da família, obediente, dedicada aos negócios da família, heterossexual, sem questionamentos. Enquanto Marina sempre fora rebelde, a que questionava tradições, ei que o partera para encontrar-se, como sua mãe dizia com desdém, mal disfarçado. Som de um carro chegando a fez se aproximar mais da janela. Helena saía de um BMW preto, rindo de algo que alguém havia dito. Então ela apareceu. A noiva. Marina sentiu o ar escapar de seus pulmões. A mulher que acompanhava sua irmã era deslumbrante de uma forma que desafiava qualquer descrição simplista. Cabelos negros ondulados caíam sobre os ombros em cascatas sedosas, emoldurando um rosto de traços delicados mais expressivos. Mesmo à distância, Marina podia ver que seus olhos eram escuros e intensos. Ela se movia com uma graça natural, que fazia parecer que estava dançando mesmo, apenas caminhando. Camila, murmurou Marina, lendo o nome nos lábios de Helena quando esta se dirigia à companheira. Algo se revirou em seu estômago, uma sensação que não experimentava há muito tempo, atração, desejo, coisas que não deveria estar sentindo, pela noiva de sua irmã. Tentou se afastar da janela, mas seus olhos pareciam magnetizados pela figura lá embaixo. Camila carregava algumas caixas, provavelmente decorações ou detalhes do casamento. E Helena a seguia, com um sorriso que Marina reconhecia, menos o sorriso de quem está genuinamente apaixonada. Foi então que aconteceu. Camila ergueu os olhos na direção da janela, como se sentisse o peso do olhar de Marina sobre ela. Seus olhares se encontraram através do vidro e da distância. E o mundo pareceu parar, por um momento eterno. Os olhos de Camila eram ainda mais intensos de perto. Mesmo com a distância que a separava, havia neles uma profundidade que sugeria segredos, paixões contidas, uma alma complexa por trás da beleza óbvia. E havia algo mais, uma espécie de reconhecimento, como se ela também tivesse sentido a eletricidade daquele primeiro olhar. Marina se afastou rapidamente da janela, o coração batendo,
de forma descompassada. Pelo amor de Deus, murmurou para si mesma. É a noiva da Helena. A noiva da sua irmã! Mas mesmo tentando se convencer da loucura daquele momento, ela não conseguia tirar da mente a intensidade daqueles olhos escuros, nem a forma como seu corpo havia reagido a um simples olhar. Desceu para o jantar com as pernas ainda trêmulas, tentando compor uma expressão neutra. A família estava reunida na sala de jantar principal. Seus pais, Helena sentada ao lado dela. Camila, Marina, esta é Camila Santos, minha noiva, disse Helena, seu rosto iluminado pela felicidade. Camila, minha irmã caçula, arquiteta, que vive na França. Camila se levantou para cumprimentá-la, estendendo uma mão delicada mais firme. Quando seus dedos se tocaram, Marina sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. E pelo sobressalto quase imperceptível de Camila, ela também havia sentido prazer em conhecê-la, Marina, disse Camila. Sua voz tinha uma qualidade hipnótica, grave e suave ao mesmo tempo. Helena fala muito de você. Espero que coisas boas, respondeu Marina, forçando um sorriso, enquanto tentava ignorar o fato de que ainda segurava a mão de Camila por mais tempo do que seria apropriado durante o jantar. Marina descobriu que Camila tinha 26 anos, era formada em psicologia, trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade e havia conhecido Helena em uma palestra sobre responsabilidade social. Era inteligente, articulada e possuía uma paixão genuína por causas sociais que a fazia brilhar quando falava sobre seu trabalho. E você, Marina? Perguntou Camila durante a sobremesa. Seus olhos fixos no rosto da arquiteta. Como a vi em Paris, deve ser incrível para alguém da sua área. Tem seus encantos, respondeu Marina, tentando manter a voz controlada. A arquitetura francesa é fascinante, mas às vezes sinto falta do calor humano brasileiro. Imagino. Camila sorriu. E havia algo no seu sorriso que fez o estômago de Marina se contrair. Eu sempre sonhei em conhecer Paris. Helena prometeu que nossa lua de mel será lá. A menção à lua de mel foi como um balde de água fria. Marina se lembrou bruscamente da realidade. Estava conversando com a futura esposa de sua irmã, sentindo uma atração que era não apenas inadequada, mas potencialmente destrutiva para toda a família. Tenho certeza de que vocês vão adorar, conseguiu responder, forçando entusiasmo na voz. O resto da noite passou em uma névoa de conversas educadas e sorrisos forçados. Marina tentava desesperadamente não olhar para Camila, mas era como tentar não respirar. Cada gesto da jovem, cada risada, cada vez que ela tocava carinhosamente o braço de Helena, tudo isso se gravava na mente de Marina, com uma clareza dolorosa, quando finalmente se despediu para subir ao quarto. Camila a abraçou. Rapidamente, um gesto inocente de despedida entre futuras cunhadas. Mas quando seus corpos se tocaram, mesmo brevemente, Marina sentiu uma onda de calor que a deixou zonza. Boa noite, Marina, murmurou Camila em seu ouvido, tão baixo que apenas ela podia ouvir. Espero que possamos nos conhecer melhor nos próximos dias. Havia algo na forma como ela disse isso, uma intensidade sutil que fez Marina se perguntar se estava imaginando coisas, ou se Camila também havia sentido aquela conexão inexplicável. Deitada em sua cama naquela noite, Marina fitou o teto, tentando processar o turbilhão de emoções que a consumia. Havia voltado para casa esperando alguns dias desconfortáveis seguidos de um rápido retorno à França. Não esperava encontrar alguém que virasse seu mundo de cabeça para baixo com apenas um olhar. E, certamente não esperava que essa pessoa fosse a noiva de sua irmã. O sono demorou a chegar, e quando finalmente veio, trouxe sonhos perturbadores, povoados por olhos escuros e sorrisos enigmáticos, que ela sabia que não deveria estar sonhando. Os 3 dias seguintes foram uma tortura requintada para Marina. Camila parecia estar em todos os lugares, ajudando com os preparativos do casamento na sala, conversando com a florista no jardim, degustando bolos na cozinha ao lado de Helena, e em cada um desses momentos, Marina se flagrava absorvendo-a com uma intensidade que beirava a obsessão. Era uma quarta-feira cinzenta,
quando o destino, ou talvez a própria loucura de Marina menos, a levou até a biblioteca da família. Precisava de um refúgio, um lugar onde pudesse respirar sem o perfume sutil de Camila, impregnando o ar, sem o som de sua risada, ecoando pelos corredores. A biblioteca sempre fora seu santuário pessoal. Entre as estantes empoeiradas e os volumes antigos, havia encontrado escape durante a adolescência turbulenta. Escolheu um livro de poesias de Florbela Espanca, ironicamente apropriado para seu estado emocional, e se instalou na poltrona de couro ao lado da janela. Estava perdida nos versos intensos da poetisa quando ouviu passos suaves no corredor. Seu coração disparou antes mesmo de ver quem era, como se seu corpo já reconhecesse a cadência daquele caminhar. Camila apareceu na porta da biblioteca, parecendo ligeiramente perdida. Usava um vestido simples de verão, em tons de verde que realçava seus olhos, e seus cabelos estavam presos em um coque frouxo que deixava alguns fios rebeldes emoldurarem seu rosto. Desculpe incomodar, disse ela, hesitante. Estava procurando Helena, mas parece que ela saiu. Foi ao centro da cidade com nossa mãe, respondeu Marina, fechando o livro lentamente. Algo sobre os últimos ajustes no vestido. Camila assentiu e fez menção de se retirar. Mas então seus olhos pousaram na estante mais próxima. Que biblioteca impressionante, comentou, aproximando-se. Posso? Marina acenou que sim, observando enquanto Camila percorria as estantes com reverência, seus dedos deslizando suavemente pelas lombadas dos livros. Havia algo quase sensual na forma como ela tocava os volumes, como se fossem objetos preciosos. Clarice Lispector, murmurou Camila, parando diante de uma seção. Uma das minhas escritoras favoritas. A Paixão segundo GH? Perguntou Marina, levantando-se da poltrona sem perceber. Na verdade, Água Viva, respondeu Camila, retirando o volume da estante. Há algo na forma como ela escreve sobre o indizível, sobre os sentimentos que não cabem em palavras. Ela abriu o livro numa página aleatória e começou a ler, em voz baixa. Estou procurando. Estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem. Mas não quero ficar com o que vivi. A voz de Camila lendo Clarice era hipnótica. Marina se aproximou instintivamente, como uma mariposa atraída pela chama, até ficar ao lado dela, tão perto que podia sentir o calor emanando de seu corpo. É exatamente isso, murmurou Marina. Seus olhos não no livro, mas no perfil delicado de Camila. Há coisas que vivemos que não sabemos como processar, como dividir com o mundo. Camila ergueu os olhos do livro e encontrou o olhar intenso de Marina. Estavam tão próximas que podiam sentir a respiração uma da outra, e o ar entre elas pareceu carregado de eletricidade. Marina, sussurrou Camila, sua voz carregada de algo que poderia ser confusão, desejo ou o medo. Desde que cheguei aqui, sinto. O quê? Encorajou Marina, dando um passo mais próximo. Sinto como se estivesse caminhando à beira de um precipício, admitiu Camila, seus olhos fixos nos lábios de Marina, como se qualquer movimento em falso pudesse destruir tudo. O livro escorregou das mãos de Camila e caiu no chão com um ruído abafado, mas nenhuma das duas se moveu para pegá-lo. O mundo havia se reduzido àquele espaço mínimo entre elas, aquele momento suspenso, no tempo onde tudo era possível e ao mesmo tempo impossível. Camila, começou Marina, sua voz rouca. Você vai se casar com a minha irmã em 5 dias. Eu sei, respondeu Camila, mas não se afastou. Eu sei que é loucura, que é errado, que não deveria estar aqui olhando para você assim. Então, por que está? A pergunta pairou no ar entre elas como uma confissão perigosa. Camila fechou os olhos por um momento, como se lutasse consigo mesma. Porque desde o momento em que nossos olhos se encontraram naquela primeira noite, não consigo parar de pensar em você, admitiu finalmente, abrindo os olhos para encarar Marina com uma honestidade brutal. Porque quando você entra numa sala, é como se todo o resto perdesse importância. Porque quando você sorri, mesmo que não seja para mim, sinto algo se acender aqui dentro. Ela pressionou a mão contra o peito, sobre o coração que Marina podia ver batendo acelerado através da pele delicada de seu pescoço. E você? Perguntou Camila,
vulnerável, ou estou imaginando essa conexão entre nós? Marina fechou os olhos, lutando contra todos os instintos que gritavam para ela se afastar. Proteger sua família, preservar a ordem estabelecida, mas quando os abriu novamente, a honestidade de Camila exigia a mesma honestidade em resposta. Volga não esta. Imaginando nada, sussurrou Marina. Deus me perdoe, mas eu não consigo parar de olhar para você, de imaginar como seria te tocar, te beijar, conhecer todos os seus segredos. A confissão saiu como um suspiro, carregado de culpa e desejo. Camila inspirou bruscamente, como se as palavras de Marina fossem um impacto físico. Isso é uma loucura, murmurou Camila, mas deu outro passo, em direção a Marina. Total, concordou Marina, também se aproximando. Vai destruir tudo, eu sei. Helena, não mencione o nome da minha irmã, pediu Marina. Sua voz quase um gemido. Não agora, Noel. Quando estamos tão perto assim, elas estavam agora a centímetros uma da outra. Tão próximas, que podiam contar as sardas no nariz, uma da outra. Ver o reflexo de seus próprios olhos nas pupilas dilatadas da outra, foi Camila quem fechou a distância final. Seus lábios, tocando os de Marina, em um beijo que era ao mesmo tempo terno e desesperado, suave e urgente. Marina derreteu contra ela, suas mãos encontrando instintivamente a cintura de Camila, puxando-a mais perto. O beijo aprofundou-se rapidamente a nós do solidão, e negação se despejando naquele momento proibido. Camila pressionou Marina contra a estante de livros, seus corpos se encaixando com uma perfeição que parecia impossível, como se fossem duas peças de um quebra-cabeça que finalmente haviam encontrado seu lugar. As mãos de Marina se perderam nos cabelos sedosos de Camila, desfazendo o coque e deixando que as ondas escuras caíssem sobre seus ombros. Camila gemeu suavemente contra seus lábios, um som que disparou ondas de desejo pelo corpo de Marina. Elas se beijaram com uma paixão que transcendia a razão, como se estivessem tentando comunicar, através daquele contato, toda a frustração, desejo e impossibilidade de sua situação. Era um beijo de despedida e chegada ao mesmo tempo, um momento roubado da realidade. Foi o som de passos no corredor que as trouxe violentamente de volta à terra. Separaram-se bruscamente, ofegantes, os lábios inchados e os olhos selvagens de desejo e pânico. Camila, você tá aí? A voz de Helena ecoou pelo corredor, aproximando-se. Camila correu as mãos pelos cabelos, tentando recompô-los, enquanto Marina se afastou para o lado oposto da biblioteca, pegando um livro aleatório e fingindo lê-lo. Aqui, amor, respondeu Camila. Sua voz ligeiramente trêmula. Estava admirando a biblioteca da sua família. Helena apareceu na porta, sorridente e despreocupada. Que bom que vocês estão se conhecendo melhor, disse, aproximando-se de Camila e beijando-a levemente. Marina observou o beijo, casto, entre sua irmã e a mulher que momentos antes estava em seus braços. Isso, uma dor física no peito, a culpa invadiu como uma maré tóxica, misturada com um ciúme irracional que a fez sentir-se. Marina estava me mostrando alguns dos livros da família, disse Camila, evitando cuidadosamente olhar na direção dela. Hugh Gentle, respondeu Helena, sem perceber a tensão no ar. Minha irmã sempre foi a intelectual da família. Mamãe quer que descemos para o almoço. Marina acenou vagamente, fingindo estar absorta na leitura. Apenas quando ouviu os passos das duas se afastarem pelo corredor, se permitiu respirar novamente. Deixou-se escorregar pela parede, até sentar-se no chão, o livro caindo de suas mãos trêmulas. O que havia acabado de acontecer? Como havia permitido que as coisas chegassem a esse ponto? O gosto dos lábios de Camila ainda persistia em sua boca, doce e viciante, como uma droga proibida. E por mais que tentasse se convencer de que havia sido um erro, um momento de loucura, que não se repetiria, ela sabia no fundo do coração que estava perdida. Havia atravessado uma linha da qual não haveria retorno. E o mais aterrorizante era que, apesar de toda a culpa e medo, não se arrependia. Os 2 dias que se seguiram ao beijo na biblioteca
foram um exercício refinado de tortura psicológica. Marina e Camila passaram a existir em uma dança complexa de aproximação e afastamento, olhares furtivos e evitamentos calculados, como dois ímãs que se atraem e se repelem simultaneamente. Durante as refeições em família, elas se sentavam estrategicamente distantes, mas Marina podia sentir o peso do olhar de Camila sobre ela, mesmo quando fingia estar completamente absorta na conversa sobre os detalhes finais do casamento. Era um jogo perigoso, menos cada troca de olhares carregada de uma intensidade que parecia impossível que os outros não notassem. Helena, felizmente cega pelo amor e pela euforia pré-matrimonial, não percebeu as correntes subterrâneas que circulavam ao redor da mesa. Seus pais, eternamente focados nas aparências e na logística do evento social do ano, também permaneceram alheios à tempestade emocional que se desenrolava bem debaixo de seus narizes. Foi na sexta-feira, véspera do casamento, que o Ecetoá chegou ao seu ponto crítico. Marina havia decidido que precisava de ar fresco, longe da atmosfera sufocante da casa, cheia de floristas, organizadores e parentes que chegavam para a cerimônia. Saiu para uma caminhada pelos jardins, aos fundos da propriedade, onde havia um pequeno lago artificial que sempre fora seu refúgio particular durante a infância. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados que se refletiam na superfície tranquila da água. Marina se sentou no pequeno deck de madeira que se estendia sobre o lago, tirando os sapatos e deixando os pés tocarem água fresca. Estava perdida em pensamentos, quando ouviu passos suaves atrás de si. Não precisou se virar para saber quem era, menos seu corpo. Já havia aprendido a reconhecer a presença de Camila, mesmo antes de vê-la. Posso? Perguntou Camila, indicando o espaço ao lado de Marina no deck. Marina acenou que sim, não confiando na própria voz. Camila se sentou ao seu lado, também tirando os sapatos e mergulhando os pés na água. Por alguns momentos, permaneceram em silêncio, apenas observando as ondulações que seus movimentos criavam na superfície do lago. Amanhã, eu me caso com sua irmã, disse Camila finalmente. Sua voz baixa e carregada de uma tristeza que fez o coração de Marina se apertar. Eu sei, respondeu Marina, igualmente baixo. E depois vamos embora para a lua de mel. 2 semanas na França. A cruel da situação não passou despercebida por Marina. Elas iriam para o país onde ela havia construído uma vida longe de tudo isso, onde havia aprendido a ser livre, a viver autenticamente, e estariam lá celebrando um casamento que se sentia cada vez mais como uma farsa cruel. Helena é uma mulher maravilhosa, continuou Camila, como se estivesse tentando se convencer. Ela me ama, me trata bem, me dá segurança. Mas você não a ama, disse Marina, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Camila fechou os olhos, uma única lágrima rolando por sua face. Eu tentei, Deus sabe como tentei. Quando a canchei, pensei que talvez pudesse aprender a amá-la da forma que ela merece. E agora? Agora sei que era uma ilusão cruel, admitiu Camila, abrindo os olhos para encarar Marina. Porque agora sei como é sentir isso. Ela gesticulou vagamente entre elas, essa coisa sem nome que pulsava no ar sempre que estavam próximas. Camila, você não pode se casar com ela, disse Marina, virando-se completamente para encará-la. Não é justo com nenhuma de vocês. E o que você sugere que eu faça? Perguntou Camila, sua voz carregada de desespero. Que eu cancele o casamento no último minuto? Que eu destrua Helena, decepcione nossas famílias, vire nossas vidas de cabeça para baixo por causa de quê? De alguns beijos roubados, de uma atração que pode não significar nada além de uma confusão momentânea? Você sabe que não é só isso, replicou Marina, sua voz mais firme. Você sabe que o que há entre nós é real, é profundo, é impossível, interrompeu Camila. Marina, você não entende. Minha família. Eles jamais aceitariam. Já é difícil Inav ser aceita como nora sendo de uma família menos abastada. Se descobrissem que eu sinto isso por outra mulher, me deserdariam completamente. E isso importa mais do que sua felicidade? Camila riu amargamente. Felicidade é um luxo que nem todos podem se dar ao bancar. Marina, você cresceu privilegiada,
teve a liberdade de ir para a França, de se descobrir, de viver como queria. Eu não tive essas opções. As palavras de Camila foram como um tapa na cara de Marina, forçando-a a confrontar seus próprios privilégios e a complexidade da situação da outra mulher. Você tem razão, admitiu Marina suavemente. Me desculpe, eu não pensei. Não, Camila balançou a cabeça. Desculpe, eu não deveria ter descontado minha frustração em você. Não é culpa sua que eu esteja nesta situação impossível. Elas ficaram em silêncio novamente, o peso da realidade se estabelecendo entre elas como um abismo intransponível. Foi Camila quem quebrou o silêncio. Sua voz mal passando de um sussurro. Se as coisas fossem diferentes, se tivéssemos nos conhecido em outras circunstâncias. Não faça isso conosco, pediu Marina, sua própria voz embargada. Não torture a gente com e se. Eu sei, mas preciso que você saiba que você mudou algo em mim, Marina. Algo que eu nem sabia que existia. E mesmo que eu passe o resto da vida tentando esquecer, jamais conseguirei apagar completamente o que senti quando nossos lábios se tocaram. A confissão crua de Camila quebrou as últimas defesas de Marina. Ela se virou no deck, ficando de frente para Camila, seus joelhos se tocando. Camila murmurou, levantando as mãos para tocar o rosto da outra mulher. Olha para mim. Camila ergueu os olhos, e Marina viu neles toda a dor, desejo e resignação que espelhavam seus próprios sentimentos. Se esta é nossa última noite, disse Marina, sua voz firme, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Se amanhã você vai se casar com minha irmã e depois partir para longe, então me dê esta noite. Me dê algumas horas para mostrar o que poderia ser. Marina, ninguém precisa saber. Será apenas nosso segredo, nossa memória, para guardar quando tudo isso for apenas um sonho distante. Camila fechou os olhos, lutando visivelmente consigo mesma. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz neles. Uma noite, sussurrou. Apenas uma noite. Marina se inclinou e tocou os lábios nos dela. Um beijo suave, como uma promessa, diferente da urgência desesperada de alguns dias antes. Na biblioteca, este beijo carregava uma ternura dolorosa, a consciência preciosa do tempo limitado que tinham. Elas se beijaram ali no deck, sob as primeiras estrelas que começavam a aparecer no céu, com o som da água, lambendo suavemente a madeira abaixo delas. Era um momento suspenso fora do tempo, fora da realidade, um pequeno universo privado, onde apenas elas duas existiam. Quando finalmente se separaram, Camila apoiou a testa contra a de Marina, suas respirações se misturando no ar noturno, que começava a esfriar. Sua família vai estranhar se você desaparecer, murmurou Camila. Eles pensam que fui deitar mais cedo para estar descansada para o casamento amanhã, respondeu Marina. Ivo, disse a Helena que precisava de um tempo sozinha para me preparar mentalmente para amanhã. Ela achou romântico. A menção de Helena trouxe uma pontada de culpa, mas Marina a empurrou para longe. Amanhã haveria tempo para remorso e arrependimento. Esta noite era delas. Vem, disse Marina, levantando-se e estendendo a mão para Camila. Conheço um lugar onde podemos ficar sozinhas. Camila hesitou por apenas um segundo antes de pegar sua mão, deixando que Marina a guiasse pela propriedade, em direção ao que costumava ser a casa do caseiro, agora vazia e escondida atrás de uma cerca viva densa. Marina havia descoberto a chave anos atrás e transformado o pequeno espaço em seu refúgio secreto durante a adolescência. Havia uma lareira, algumas mantas e, mais importante, privacidade absoluta enquanto acendia o fogo na lareira. Marina podia sentir Camila observando-a, o peso de seu olhar como uma carícia física. Você tem certeza? Perguntou Camila quando Marina se virou para ela, a luz dourada do fogo dançando em seus rostos. Em resposta, Marina se aproximou lentamente, suas mãos encontrando a cintura de Camila, puxando-a para mais perto. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, sussurrou Marina contra os lábios de Camila. O que se seguiu foi uma noite de descobertas e intimidade que transcendeu o físico. Elas se amaram com uma paixão temperada pela ternura. Cada toque uma exploração cuidadosa, cada beijo uma promessa silenciosa de memórias que durariam para sempre. Na luz dourada
da lareira. Elas se conheceram de forma completa, não apenas seus corpos, mas suas almas. Camila falou sobre seus sonhos de trabalhar com crianças carentes, sobre como se sentia presa entre as expectativas familiares e seus próprios desejos. Marina compartilhou sua solidão em Paris, a sensação constante de estar fugindo de algo que não sabia nomear até aquele momento. Elas dormiram entrelaçadas no chão da pequena casa, cobertas por mantas mácias, o fogo crepitando baixinho na lareira. Marina acordou antes do amanhecer, observando Camila dormir pacificamente em seus braços, memorizando cada traço de seu rosto na luz suave da aurora. Sabia que quando Camila acordasse, a magia se quebraria. Elas voltariam a ser apenas a irmã da noiva e a noiva carregando o peso do segredo que as uniria e separaria para sempre. Mas por aquelas poucas horas, elas haviam sido simplesmente Marina e Camila, menos duas almas, que se encontraram contra todas as probabilidades, duas mulheres que descobriram o amor no lugar mais impossível. O dia do casamento amanheceu com um céu azul perfeito, sem uma única nuvem para perturbar a cerimônia, que Helena planejara meticulosamente há meses. A manhã trouxe consigo um frenesi de atividade na mansão dos Almeida. Floristas fazendo os últimos ajustes, fotógrafos testando equipamentos e a equipe de catering organizando as mesas no jardim. Marina acordou na pequena casa do caseiro com um misto de melancolia e pânico. Ao seu lado, Camila dormia ainda, seu rosto sereno contrastando com a tempestade de emoções que certamente viria quando despertasse. A luz dourada da manhã filtrava através das cortinas empoeiradas, criando uma atmosfera quase onírica, que Marina desejou poder preservar para sempre. Mas a realidade se impôs quando ouviu vozes distantes vindas da casa principal. Tocou suavemente o ombro de Camila, que despertou lentamente, seus olhos escuros se focalizando gradualmente no rosto de Marina. Por um momento eterno, elas se olharam em silêncio, o peso do que havia acontecido entre elas pairando no ar, como uma confissão silenciosa. Precisamos voltar, murmurou Marina, sua voz rouca de sono e emoção contida. Camila sentiu, mas não se moveu imediatamente. Em vez disso, ergueu a mão para tocar o rosto de Marina, como se quisesse memorizar cada detalhe. Não me arrependo, disse ela finalmente. Mesmo sabendo de tudo o que vai acontecer hoje, não me arrependo de uma única coisa que fizemos ontem à noite. Nem eu, respondeu Marina, capturando a mão de Camila e pressionando-a contra sua bochecha. Mas agora voltamos a ser quem o mundo espera que sejamos, completou Camila, uma tristeza profunda tingindo sua voz. Elas se vestiram em silêncio, cada movimento carregado de significado. Era como se estivessem se despindo, não apenas dos vestidos amarrotados, mas da intimidade que haviam compartilhado, preparando-se para voltar às suas máscaras sociais. Marina chegou à casa principal, primeiro, subindo discretamente pela entrada. Tosfa conseguiu chegar ao seu quarto sem ser vista, onde tomou um banho longo e quente, tentando lavar de seu corpo o perfume de Camila, o gosto de seus beijos, as marcas invisíveis de suas carícias. Quando desceu para o café da manhã, Camila já estava lá, sentada ao lado de Helena, parecendo a noiva perfeita em seu roupão de seda branco. Ela cumprimentou Marina com um bom dia educado, mas seus olhos evitaram cuidadosamente encontrar os dela. "Marina!" exclamou Helena radiante. "Que bom que você desceu." Camila estava preocupada menos. "Disse que você parecia tensa ontem à noite." Marina quase se engasgou com o café. Apenas nervosa com o casamento, conseguiu responder. "Você sabe como eu fico em eventos sociais. Bem, hoje você precisa estar perfeita", declarou Eulália, entrando na sala de jantar com sua energia matinal. "Character, como madrinha, todos os olhos estarão em você também." A ironia da situação não passou despercebida por Marina. Ela seria a madrinha no casamento da mulher com quem havia passado a noite mais intensa de sua vida. Seria ela quem entregaria os anéis, quem testemunharia os votos, quem sorriria para as fotos. As horas que se seguiram passaram numa névoa surreal. Marina se deixou ser arrastada pelos preparativos.
O cabelo foi penteado em um coque elegante, a maquiagem aplicada por uma profissional que sua mãe havia contratado. O vestido de madrinha menos um tom de azul escuro, que realçava seus olhos, foi ajustado perfeitamente. Durante todo o processo, ela funcionou no piloto automático, sorrindo quando esperado, assentindo nos momentos certos. Mas sua mente estava em outro lugar, menos na pequena casa do caseiro. No calor do fogo na lareira, na sensação dos lábios de Camila contra sua pele, foi apenas quando chegou a hora de ir até o quarto de Helena, para ajudá-la com os últimos preparativos, que Marina se viu forçada a confrontar a realidade de frente. Helena estava deslumbrante, em seu vestido de noiva menos um modelo clássico de cetim e renda, que havia pertencido à avó delas, ajustado perfeitamente ao seu corpo esguio. Seus cabelos estavam presos em um penteado elaborado, adornado com pequenas flores brancas, e um véu delicado completava o visual. Como eu estou? Perguntou Helena, girando diante do espelho. Linda, respondeu Marina sinceramente. Sua irmã realmente estava radiante, iluminada pela felicidade genuína de quem está prestes a se casar com a pessoa que ama. A culpa atingiu Marina como um murro no estômago. Helena confiava nela, a amava, a considerava sua confidente mais próxima. E ela havia traído essa confiança da forma mais cruel possível. Marina, você está bem? Perguntou Helena, notando a palidez súbita no rosto da irmã. Você parece diferente hoje. Estou bem? Mente Marina, apenas emocionada por você. Helena sorriu e se aproximou, pegando as mãos de Marina entre as suas. Eu sei que não fomos muito próximas nos últimos anos, com você na França, e eu aqui, mas quero que saiba o quanto significa ter você aqui hoje, como minha madrinha, como minha irmã. Cada palavra de Helena era como uma lâmina no coração de Marina. Helena, eu sei, interrompeu Helena. Você nunca foi muito boa com demonstrações de afeto. Mas só o fato de você ter voltado para estar aqui hoje já diz tudo. Marina forçou um sorriso, engolindo as palavras que queimavam em sua garganta. Como poderia contar à irmã que havia passado a noite anterior nos braços de sua noiva? Como poderia destruir a felicidade que brilhava nos olhos de Helena? Suave batida na porta interrompeu o momento. Posso entrar? A voz de Camila do outro lado da porta fez o coração de Marina disparar. Claro, amor, respondeu Helena. Queremos ver como você ficou. Camila entrou no quarto usando um vestido de madrinha, idêntico ao de Marina, mas em tom de rosa suave. Seus cabelos estavam soltos em ondas suaves, e ela usava uma maquiagem delicada que realçava seus olhos escuros. Quando seus olhares se encontraram, através do espelho, Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Camila estava deslumbrante, e a lembrança de como havia se sentido em seus braços na noite anterior quase a fez gemer em voz alta. Vocês duas estão lindas, exclamou Helena, aparentemente alheias à tensão elétrica que havia preenchido o quarto. Minhas madrinhas perfeitas. Ela abraçou Camila carinhosamente, beijando sua bochecha. Marina observou a interação com uma mistura de dor e ciúmes que a deixou enjoada. Helena, posso falar com você em particular? Por um momento, pediu Camila subitamente, sua voz ligeiramente trêmula. Marina gelou. Camila ia contar tudo? Ia cancelar o casamento no último minuto? Claro, respondeu Helena, curiosa. Marina, você se importa de nos dar licença? Marina saiu do quarto com pernas bambas, encostando-se na parede do corredor. Através da porta fechada, podia ouvir o murmúrio das vozes, mas não conseguia distinguir as palavras. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Finalmente, a porta se abriu e Camila saiu, seu rosto pálido, mas determinado. Ela passou por Marina sem dizer uma palavra. Mas o olhar que trocaram foi carregado de uma comunicação silenciosa, que apenas elas entendiam. Marina voltou ao quarto e encontrou Helena sentada na cama, uma expressão pensativa no rosto. Está tudo bem? Perguntou Marina, tentando manter a voz casual. Camila estava nervosa, respondeu Helena. Disse que estava tendo dúvidas de última hora, mas que era normal para noivas. Eu a tranquilizei. Disse que o amor às vezes assusta mesmo. Marina sentiu um alívio misturado com uma decepção que não conseguia explicar. Parte dela havia esperado
desejado que Camila tivesse coragem de contar a verdade. Ela uma mulher especial. Helena, disse Marina, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Você tem certeza de que a conhece verdadeiramente? Helena olhou com surpresa. Que pergunta estranha, Marina. Claro que a conheço. Estamos juntas há 2 anos, mas às vezes as pessoas escondem partes de si mesmas. Insistiu Marina, sabendo que estava pisando em terreno perigoso. Às vezes descobrimos coisas sobre nós mesmos que nem sabíamos que existiam. Marina, o que está acontecendo com você hoje? Perguntou Helena, levantando-se. Você está agindo de forma muito estranha. Antes que Marina pudesse responder, Eulália entrou no quarto como um furacão de energia nervosa. Meninas, Ihora, os convidados estão todos acomodados, o padre está esperando, e vocês duas precisam descer, para que possamos começar. O momento havia chegado. Marina seguiu Helena escada abaixo, carregando sua cauda, observando sua irmã praticamente flutuar. No pé da escada, seu pai as esperava, elegante em seu smoking, lágrimas de orgulho brilhando em seus olhos. Minha filha, murmurou ele, beijando a testa de Helena. Você está mais linda que sua mãe no dia do nosso casamento. Marina se posicionou atrás deles, segurando o buquê de Helena, enquanto se dirigiam para os jardins onde a cerimônia seria realizada. 200 convidados se levantaram quando a marcha nupcial começou a tocar. Um mar de rostos sorridentes e expectantes. Mas Marina tinha olhos apenas para uma pessoa. Camila estava ao lado do altar, como a segunda madrinha, mas quando seus olhares se encontraram, Marina viu a mesma dor dilacerante que sentia refletida em seus olhos escuros. A cerimônia passou, como um borrão doloroso. Marina ouvia as palavras do padre como se fossem ditas em uma língua estrangeira. Entregou os anéis quando solicitada, sorriu para as fotos, mas tudo parecia estar acontecendo com outra pessoa. Foi, quando chegou o momento dos votos que a realidade a atingiu com força total, Helena falou primeiro, sua voz clara e emocionada. Camila, você trouxe luz para minha vida, quando eu menos esperava. Prometo amá-la, respeitá-la e apoiá-la em todos os momentos, nas alegrias e nas tristezas, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Então, foi a vez de Camila. Ela se virou para Helena, mas por um momento infinitesimal, seus olhos encontraram os de Marina. Naquele olhar, Marina viu toda a dor, conflito e resignação que sentia espelhados. Helena começou Camila, sua voz ligeiramente trêmula. Você é uma mulher extraordinária, generosa e carinhosa. Prometo. Prometo fazer o meu melhor para ser a esposa que você merece. As palavras soaram vazias até para Marina, que conhecia a verdade por trás delas. Camila não estava prometendo amor eterno, estava prometendo tentar fazer o melhor possível. Ser o que Helena merecia, mesmo que isso a destruísse por dentro. Quando o padre pronunciou as palavras finais, eu os declaro marido e mulher, e Helena e Camila se beijaram. Marina sentiu algo morrer dentro dela. Era o beijo que selava o destino de todas elas, que tornava impossível qualquer futuro diferente. A recepção foi um turbilhão de parabéns, brindes e danças. Marina cumpriu seu papel perfeitamente. Sorriu nas fotos, fez um discurso emocionado sobre como estava feliz pela irmã, dançou com os convidados, mas por toda a noite, ela e Camila existiram em uma bolha de dor silenciosa, evitando cuidadosamente qualquer contato visual, qualquer proximidade que pudesse revelar o que havia entre elas. Foi apenas no final da noite, quando os convidados começavam a partir, e Helena havia subido para trocar de roupa para a viagem de lua de mel, que Marina e Camila se encontraram sozinhas pela última vez. Era no mesmo jardim, onde tudo havia começado, perto da janela do quarto de Marina. Camila se aproximou silenciosamente, ainda vestindo seu vestido de noiva,
mas com o véu já removido. Então é isso, disse Marina, sem olhar para ela. É, respondeu Camila simplesmente. Você vai tentar ser feliz com ela? Vou tentar ser a esposa que ela merece. Não é a mesma coisa. É o que posso oferecer. Elas ficaram em silêncio por um longo momento. O peso de tudo que não podia ser dito, pairando entre elas. Marina, sussurrou Camila, finalmente. O que aconteceu entre nós foi real. Foi a coisa mais real que já vivi. Eu sei, respondeu Marina, finalmente se virando para olhá-la. E isso torna tudo ainda mais impossível. Se eu pudesse mudar as coisas, mas não pode, interrompeu Marina, sua voz firme, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Nenhuma de nós pode. Camila deu um passo em direção a ela, como se fosse tocá-la uma última vez. Mas sei. Detive. Em vez disso, tirou uma pequena corrente do pescoço, menos algo que Marina não havia notado antes. Era da minha avó. Explicou. Camila estendendo a corrente para Marina, a única coisa de valor que possuo. Quero que você tenha para que se lembre de que houve um momento em que fomos completamente livres. Marina pegou a corrente com mãos trêmulas. Era dela, dourada, com um pequeno pingente em forma de coração. Camila, eu não posso. Por favor, insistiu Camila. É tudo que posso te dar. Camila, você está aí? A voz de Helena ecoou pelo jardim. Está na hora de irmos. Camila deu um passo para trás, como se fosse arrancada fisicamente do momento. Seja feliz, Marina, sussurrou ela. Say a poor honest us. E com isso, ela se virou e correu de volta para casa, deixando Marina sozinha no jardim, segurando a corrente que ainda estava quente do calor do pescoço de Camila. 3 meses haviam se passado desde o casamento, quando Marina decidiu que não conseguia mais viver com o peso do segredo que carregava. A corrente de Camila havia se tornado uma tortura constante. Ela usava escondida sob as roupas, contra o coração, como um lembrete doloroso de tudo que havia perdido e nunca poderia ter. Helena e Camila haviam retornado da lua de mel com fotos sorridentes e histórias de Paris, que Marina fingiu ouvir com interesse. Camila parecia ter se adaptado ao papel de esposa dedicada com uma perfeição que era quase convincente. Quase. Mas Marina conhecia seus segredos agora. Sabia reconhecer a tristeza por trás do sorriso nos olhos escuros, a tensão nos ombros, quando Helena a tocava carinhosamente, a forma como ela desviava o olhar sempre que seus caminhos se cruzavam nas reuniões familiares. Era uma manhã chuvosa de outono, quando Marina tomou a decisão que mudaria tudo. Estava em seu apartamento temporário em São Paulo, havia decidido ficar no Brasil por mais alguns meses, alegando problemas com seu visto francês, quando o telefone tocou. Marina? É Helena. A voz da irmã soava estranha, tensa. Pode vir aqui em casa, preciso falar com você. O coração de Marina disparou. Aconteceu alguma coisa? Por favor, só venha. E Marina fez o trajeto até a casa de Helena e Camila, menos um elegante apartamento em Moema, que haviam comprado após o casamento, menos com o estômago embrulhado de ansiedade. Durante todo o caminho, cenários catastróficos passaram por sua mente. Helena havia descoberto, Camila havia contado. Helena a recebeu na porta com olhos vermelhos de choro e uma expressão que Marina não conseguia decifrar.